Primeiro, você ouve o barulho das ondas. Ao abrir os olhos, você fita as estrelas, constelações imensas que você conhece. Aqui, no meio do oceano, você se lembra que foi seguindo elas que você deixou pra trás sua família, sua aldeia, sua terra conhecida. E é se guiando por elas que você viaja com o vento na direção do desconhecido. Oi, eu sou o Kainan e o universo é o próximo oceano. Uau! Oi, eu sou a Inaê e eu não tenho senso de direção. Zero. Será? E eu sou o Cauê, e navegar é preciso, viver não é preciso. Uau! Ele começou literário, cara. Hoje eu tô navegante. E aí, galera, bem-vindos ao episódio 2 do Mostrando a Língua. Hoje nós estamos aqui no nosso estúdio. Cara, Gente, agora oficialmente nesse cenário do Mostrando a Língua. que coisa linda que está. Um cenário feito com muito carinho pelas mãos. Da família Cauê. Da família inteira. Cauê. Família Cauê, obrigado, papai e mamãe, por toda a ajuda. Papai especialmente. Coitado. Meu amigo, furar teto é uma coisa que eu não sabia que era tão complexa, cara. É uma atividade de pai, oficialmente. Então estamos aqui para o segundo episódio e hoje é sobre o ser humano, é sobre a descoberta, é sobre a curiosidade. E onde isso levou o ser humano? Eu acho que se tem uma coisa que personifica todo o sentimento humano de curiosidade é a navegação, cara. Pelo símbolo de exploração, no bom sentido da palavra. Se teve uma coisa que o ser humano fez ao longo da sua história foi descobrir coisas novas. Então podemos ir para o mergulho de hoje? Capitã, eu estou pronto. Içar velas? A conversa de hoje é sobre o marinheiro e o astronauta. Desde que o ser humano se entende por gente, e até antes disso, uma grande vontade sempre foi descobrir, explorar e entender o mundo. E isso levou o ser humano a muitos lugares. Pesquisando por esse tema desse episódio, eu percebi como o ser humano é, por natureza, curioso e inventivo. Cara, eu caí num limbo. Ai, meu Deus. Lá Quando ele vem com essa... Eu me deparei, velho, lendo a Wikipédia de humano. Eu entrei na categoria humano pra ver. Tava escrito lá falando sobre a curiosidade, cara. A curiosidade como um fator determinante pro ser humano ter avançado na ciência, na filosofia, na astronomia, na religião, em tudo. Por esse instinto de querer saber, querer entender por que as coisas são como são. E aí, olha que doideira, velho. Eu tô fortemente acreditando cada vez mais de que isso não é algo que se limita só ao ser humano, mas a gente desenvolveu isso ao longo de muito tempo. Vocês já repararam que um cachorrinho vira a cara quando ele não tá entendendo o que tá acontecendo? Eu não consigo não enxergar isso como curiosidade, querer entender o que tá acontecendo aqui. Enxerguei um paralelo nisso com o ser humano, cara. Esse impulso de querer entender por que as coisas são como são, a gente começou a tomar atitudes sobre isso. Explorare seria tipo gritar para fora. Tem a ver com o ritual da caça, que foi muito importante para nossa evolução. O ato de você gritar quando pegava uma presa. Então tem a ver com essa descoberta, o sentimento de curiosidade, de explorar, de investigar a fundo. A própria palavra curiosidade vem do latim curiositas, que significa desejo de conhecer, desejo de se informar. Mas vem de um impulso. Olha que lindo, velho. Nossa, Lindo. cara. É inerente ao ser humano mesmo esse ímpeto de descobrir, de ser curioso. E isso, ao longo da nossa evolução, e todos os ancestrais comuns dessa espécie, nos trouxe até aqui. A gente fala pré-história. Uhum. Mas, bicho, é uma definição simples. Pré-histórico é tudo que está antes do início do registro. Se você pegar os milhares de anos que a gente vive, tem muitíssimo pouco tempo que a gente começou a escrever sobre. Pré-história teve muito mais tempo do que a história mesmo. A gente sabe sobre um período muito curto da nossa existência. Provavelmente a maior parte do que a gente viveu como a nossa espécie hoje, a gente não estudou tanto ainda. Bizarro, é Eu bizarro. acho isso muito maluco, velho. Nossa. Inclusive, eu me deparei com uma curiosidade ao longo da pesquisa pra esse episódio sobre o Homo erectus, Meu Deus. que pros cronicamente online é o sopa nas candiangas. Na moral, velho. É aquele que o Cauê perde tudo, né? Quando aparece, aquele que olha assim. Oi, vai ser sopa nas Oi, Navi. Então, o Homo erectus
provavelmente navegou 800 mil anos atrás. Quê? Encontraram vestígios do Homo erectus em uma ilha, acho que na Indonésia. E, tipo, a ilha é 600 quilômetros de onde os outros vestígios estavam. Meu irmão... Existem muitas teorias que defendem que realmente foi proposital. O Homo erectus deu um jeito de construir um barco primitivo e chegar do outro lado. Mas também tem quem fale, ó. Às vezes, o Homo erectus só subiu num tronco flutuando aí e foi parar do outro lado. Um dos argumentos que falam que isso poderia não ser o caso é porque o Homo erectus ainda não tinha a linguagem igual a gente conhece, a ponto de poder coordenar uma atividade extensa e complexa como navegar. 800 mil anos? Quando eu falei pré-história, eu não imaginei tão longe não, hein, Naê? É muito longe, é muito longe. Tem até uma teoria de uma arqueóloga brasileira, Aniede Guidon. O ser humano chegou na América através da navegação. Eles foram povoando pequenas ilhas, assim. Não povoando, né? Mas foram indo de ilha em ilha até chegar aqui. Isso há 50 mil anos atrás. Eu acho que a teoria do Estreito de Bering lá é tipo 15 mil anos. Isso seria pensando também de que o nível do mar era muito abaixo nessa época, né? Exatamente, que teriam mais ilhas desde a África até a América. Eu fico imaginando o que era você andar pra todos os lados. Não importa o quanto você andar, você podia andar por um ano. Você eventualmente ia chegar no mar. Nós estamos falando de fronteiras, de limites. Estamos falando do desconhecido. Bom, então, ao longo da evolução das civilizações humanas, do ser humano, tinham povos que partiam mar adentro pra descobrir o que estava do outro lado. Meu irmão, já tenho uma coragem que eu já não tenho. Já vou avisando aí vocês que a ideia de não ver nada embaixo dos seus pés e não ver nada no horizonte me aflige. Colocando numa linha do tempo, Tá. 3 mil anos atrás, Ok. os polinésios eram grandes navegadores. Foram descendo aquelas ilhas do Pacífico, que tem 1001 ilhas lá Nossa. pra baixo. Os polinésios eram da Polinésia, polis, em grego. É muito, neso é ilha. Então eram muitas ilhas, são mais de 1000 ilhas. Literalmente a Polinésia. Sabe Moana? Sim. Aham. Moana é realmente inspirado no povo da Polinésia, que tem os Maori, são E esses ancestrais. se eu te disser que assistindo Cosmos, a segunda temporada, a versão do Neil deGrasse Tyson, ele fala sobre um povo que originou os polinésios. Na própria série, o Neil fala assim, eu prefiro chamá-los de viajantes. Que foi um povo que eu não sei exatamente há quanto tempo antes, mas foram os seres humanos que chegaram pela primeira vez nessas ilhas sem usar um prego, sem usar uma ferramenta de metal. Eles foram capazes de viajar por milhares de quilômetros e povoaram essa região. Sabe o que é o mais foda de tudo? É que hoje a gente tem várias línguas diferentes em todas essas regiões. Cada Sim. país tem a sua língua e tudo mais. Aham. Mas existe uma palavra que permaneceu a mesma. Laiar, que seria velejar, navegar. Mano, que lindo, cara. Nós estamos falando de 1000 anos. Nós estamos falando de, sabe, uma década. É 1000 anos desse povo velejando. Eu fico tentando imaginar o que essas pessoas sentiram. Sem instrumentos, sem ferramentas, a gente fala diretamente do vínculo com a natureza. Ou seja, usar a natureza para se guiar, né? Estamos falando de estrela, de vento, de animais. Eles se guiavam realmente pelas estrelas, pelo sol, pela lua, pelas nuvens. Eles tinham uma bússola Nossa. de estrelas, que era decorada, né? Não era nada físico. Eles se guiavam por uma estrela, que era a Estrela do Norte. E conforme a Terra ia girando, o céu ia mudando, mas essa estrela não mudava de lugar. Abaixo da linha do Equador, essa estrela não pode ser vista. Então eles precisavam de outra estrela pra se guiar. No caso, uma constelação, Olha só. que é o Cruzeiro do Sul. Olhavam pro Cruzeiro do Sul e aí tem uma matemática de pegar a distância entre duas estrelas. Sim, com o dedo, assim, Isso, com o polegar. E desse jeito eles encontravam o Sul. É isso que eu acho foda. O ser humano, através da observação, foi capaz de calcular que a gente tá num universo que se move, que a Terra gira ao redor do Sol. A gente veio daí, gente. As informações estão todas ali. Olha que coisa linda. Inclusive, essas ilhas, assim como são ligadas pelo idioma, tem raízes em comum, tem muitos elementos culturais em comum também, né? Como, por exemplo, desenhar no próprio corpo. No tahitiano, Ah, não. era tatau e virou a tatu. Mano. Vai. Tatuagem. Tá tudo interligado.
Enfim, ser humaninho se aventurando aí pelo oceano desde muito tempo. Bom, por falar em mar, E por falar em mar... Vai vir todo episódio, será? eu acho que a palavra do latim do mar é, se não me engano, é mare. É Mares, é a mesma coisa, assim. É tipo sal. É tipo sal, é. Ah, sal quer dizer sal. Pois é, algo tão antigo que tá aí desde sempre, né? E é muito doido, porque eu senti que a gente passa batido por várias palavras que tem a ver com mar. A frota do exército que guarda a parte do mar de uma nação é a marinha. Tem tropas marítimas. Você tem marinheiros. Olha só. Você tem marujos. Você pode viajar e ficar com o mal do mar, né? Você ficar mareado. É muita coisa em relação ao mar. Até na Segunda Guerra Mundial lá, o dia D lá, os soldados, os Marines, né? Eram aqueles que chegavam Sim. pelo mar. Uhum. É muito massa como as palavras e as origens mostram muito da atividade, do que era. Por que teve que se colocar uma palavra nisso? Porque era uma atividade muito específica. O ato de pilotar um navio, eles chamavam de gubernare, ou seja, governar aquele navio. E aí isso veio dar no governo. É uma semelhança, tipo, é tão difícil, tão complexo, que é como guiar um navio. Que legal. O governo de um lugar. Se eu não me engano, tem uma frase de Plínio! Ah, não! The Elder! Falou que os fenícios navegavam muito bem. E isso foi muito importante. Os fenícios, eles foram responsáveis até meio literalmente pelo alfabeto moderno, cara. 2 letras que o alfabeto grego herdou do alfabeto fenício era a letra Aleph e a letra Bet. Ah, Deus. Que deu na letra alfa e beta, que são a origem do alfabeto. Olha que doideira, os Sei povos lá. foram se misturando Uhum. de um jeito ou de outro, né? Ou porque queriam ir, ou porque eram subjugados por alguém com maior força bruta. Os fenícios, eles eram gênios da navegação também. Eu acho que essa troca cultural se deu muito por causa disso. Eles iam em muitos lugares, percorriam o Mediterrâneo todo vendendo e enfim. Onde, Também Naná? No Mediterrâneo? No mar que ficava entre terras, no meio de terras, o Mediterrâneo. Louco, hein? Nossa, isso. Quando fala, comércio, rota de comércio, eu acho muito estranho. Mas ao mesmo tempo, caralho, é óbvio. Se você podia levar uma coisa de uma ilha que não existia em outra, Aham. isso tinha muito valor, né? Tava pela primeira vez chegando em novas terras, cara. Novas pessoas, plantas diferentes, animais diferentes, lugares diferentes, povos diferentes. Eu tenho uma história sobre o Egito Ah, do tempo de Alexandre o Grande. Eles construíram uma grande estrutura que seria muito alta e teria uma tocha lá em cima iluminando. E essa estrutura foi construída em Alexandria, na ilha de Faros. Eles construíram o farol de Alexandria. farol vem só por causa do lugar? Algo relativo a faros era farol. Sim. Nossa, que coisa linda, bicho. O farol de Alexandria! Eu acho muito foda isso. Você tá navegando à noite e olhar pro horizonte pra ver se você vê, sabe, um rastro de luz, cara. Ele tinha o espelho, ele tinha uma tecnologia envolvida de utilidade pras navegações. Que lindo! Ele ficava no Nossa. porto. Só consigo pensar nos titãs na mitologia grega dos romanos e tal. Tem muita palavra que vem disso, né? Tinha um deus romano que era o deus das portas e das chaves, que era o deus Portunus. Ah, Opa, esse eu sei. O lugar que era a porta entre a terra e o mar era o porto. E aí tinha essa coisa de quando você tá em alto mar e um vento te leva pro seu porto, né? Pro porto seguro, pro lugar onde é mais calmo. É um vento na direção do porto. É um vento oportuno. Você não pode deixar essa oportunidade escapar das suas velas. Porto esse que com a entrada e a saída de mercadorias, Uhum. você importa ou exporta alguma coisa? Ou você tira de um porto para outro, você transporta. Mas, então, o navio, né, a embarcação, ou seja, o instrumento que se é usado para navegar, para explorar, tem a sua importância. Era o ser humano fazendo uso da sua curiosidade e tendo agora meios de se locomover no mar. E a palavra bares tem origem egípcia
e significa embarcação. Depois foi pro latim, enfim. Hoje no português, a palavra barco. Bares deu embarco. O ato de entrar num barco é você embarcar. Todos eles praticavam o ato de velejar? Velejar, né? Içar velas. Ou seja, vem da vela do tecido que colocavam lá pra poder pegar o vento, né? Aham. E no latim, velum significava tecido, véu ou Aham. pele também. Aí, ó que engraçado. A palavra que a gente usa pra vela de acender tem relação com outra palavra, que é tipo vigilare, que é vigiar. Tem uma coincidência, né? Porque, por exemplo, quando a pessoa morre, eles colocavam um véu em cima da pessoa, mas ao mesmo tempo, as pessoas ficavam ali vigiando aquele corpo, né? Naquele período. Um velório, ou você velar por alguém, é você vigiar à luz de velas. Caramba, que Véi! massa! Duas origens completamente diferentes. É, no caso de velum virou vela, mas no caso de vigilare, as sílabas foram se perdendo ao longo do tempo, igual a gente falou no episódio passado. Aham. Vigilar virou vilar. É, Vilare. virou vela. E tem muita coisa que se relaciona com a vela que é muito massa. Você sabe onde a vela fica presa no barco? Ai, meu Deus, onde? Naquelas hastes de madeira flexível que se chamam verga. Tem o mastro e tem as vergas. Quando o vento estica a vela e ela se retrai, elas envergam. Meu Deus. Envergar é você agir como uma verga no vento. Você Enfim. falou do mastro. Os romanos tinham embarcações características, né? Que se espalharam. Né? Essa tecnologia se espalhou no mundo. Eram conhecidas como as galés. As galés, elas contavam muito com o esforço humano ainda, né? Isso mesmo. Tinham muitas pessoas remando. Eu acho que era 20, 30 pessoas, se não mais. Era muita gente remando nas galés. Era uma galera. Meu irmão, Essa eu amo, velho. Falando de embarcação, temos o clássico, né? Do latim navis. O navio. Naves, que foi dado no navio, mas dá também no português, não? Nau. Quando você tá em alto mar, embarcado em uma nau, tá balançando muito, você pode se sentir nauseado. Ou se a sua embarcação sofreu com algum tipo de acidente e ela vai imergir ao mar, a nau vai naufragar. Isso eram todas atividades náuticas? Inclusive, naufrágio tem a ver com frangere lá, que é aquela história que você fez um vídeo, não tem? Isso! Tem uma história da Idade Média que um sino de uma vila foi fundido e nele foi escrito uma frase em latim. Ah. Vivus voco, mortuos plango, fulgura frango. Fulgura frango? Fulgura frango. A tradução é: chamo os vivos, choro os mortos e parto os raios. Olha só! Era as funções do sino, partir os raios, afastar as tempestades. Fulgura, o raio, né? Frango de fragere, não é frango a ave. Nesse caso, mas é do verbo latim fragere, que é partir. Olha só! Por isso que a nau Que se parte é um naufrágio. é um naufrágio. Que legal! Que foda, bicho. Talvez a palavra frango realmente tenha vindo desse verbo no latim, porque Uma carne mais frágil, Isso. ela se parte mais fácil do que as outras. Que doideira, bicho. Interessante essa teoria. Interessante, eu vou dar uma olhada lá nos frangos. Gente, as palavras da semana renderam boas histórias, tá? Sério? Olha só, Quero ver. a Daiane mandou uma história sobre cruzeiro. Opa! Gente, vocês não têm noção do que eu aprontei. Eu, toda organizada, com agenda de eventos, ensaios e tudo mais, simplesmente ignorei completamente a minha vida de fotógrafa e comprei um cruzeiro só de ida pra Argentina. E eu estava como? Super empolgada, já imaginando as fotos no deck, o vento batendo no cabelo, taça na mão, até que meu marido, todo racional, solta a pergunta que destruiu meu glamour. Amor, e por qual porto a gente vai voltar mesmo? Porto? Ó. Silêncio. Olhei pra ele com aquela cara de ops. Eu não tinha pensado nisso, minha gente. O negócio era literalmente só de ida. Meu a gente Deus. ia parar na Argentina, virar cidadão portenho, comendo alfajor pra sempre. Eu espero que Portunos esteja com vocês, sabe? Aí começou a saga, cancelar a passagem, pedir devolução, aceitar que o dinheiro ia voltar em suaves 10 prestações. Oh, meu Deus. Porque sim, além de ser só de ida, tava baratíssimo e eu ainda falei, não podemos perder essa oportunidade. Oportunidade! Oportunos estava com eles, Inaê! Não acredito.
Quem nunca, né? Só sei que agora meu currículo tem um upgrade. Fotógrafa, viajante impulsiva e quase residente da Argentina por engano. Ah, maravilhosa. Daiane. Ela não perdeu a oportunidade. Eu tenho uma história de cruzeiro também. Maria Júlia mandou assim: em janeiro de 2015, eu tinha 10 anos e meu irmão 9. A gente foi fazer um cruzeiro com a nossa família. O Brasil tinha acabado de perder de 7-1 pra Alemanha na Copa. Não. E tinha uns argentinos adolescentes que estavam no navio que não perdoaram. Meu Deus, duas coisas insuportáveis. Argentinos e adolescentes. Tô brincando, argentino, só em relação ao futebol, tá? Do nada, eles começaram a correr atrás da gente, gritando 7-1! 7-1! Brasil e Alemanha 7-1! Tô falando? Era tipo uma perseguição mesmo. Entre parênteses, desesperador. E não paravam de repetir essa frase, como se fosse uma maldição. Que isso? Eu e meu irmão tentávamos fugir, entrávamos nos elevadores, só que não adiantava muito. Quando a porta abria em outro andar, a gente já via eles chegando pela escada ainda, gritando. No fim, tivemos que nos esconder na cabine. Não sabemos até hoje o que eles fariam com a gente se nos alcançassem. Mas não passou de uma grande brincadeira. Mas até hoje parece cena de filme de comédia ou de terror. Pô, eu queria dizer que a Argentina perdeu pra Alemanha também, na final da Copa de 2014. Cauê, o argentino ele vai arrumar qualquer argumento pra poder... Ah, meu amigo. Irmão. Cara, 2 histórias de cruzeiro e Argentina. Quais as chances? Meu Deus, é verdade, Argentina... Olha só, o Lucas tem uma história relacionada com a palavra frango. Meu nome é Lucas Oliveira, tenho 29 anos e moro no Rio de Janeiro. No final de 2018, resolvi me mudar. Pedi demissão do trabalho e fui tentar a vida no México, achando que eu ia conseguir me virar bem com todo o meu vocabulário de rebelde e Isa DKM. Só que tudo começou a dar errado no aeroporto já, quando a atendente me perguntou... Onde, Cauê? No aeroporto. É o porto das aeronaves? O porto aéreo, meu amigo. Aeroporto, tá? Quando a atendente me perguntou, Guadalajara? E eu respondi, I'm sorry, can you repeat that in English, please? I didn't get it. Mas Guadalajara... can you repeat that in English? Guadalajara. Além de tudo... No meu segundo ou terceiro dia em Nuevo León, decidi ir em uma rede de fast food pra pedir frango assado e uma porção de guacamole. Cheguei pro atendente e falei, olá, quero frango, por favor. O atendente, como? Eu, frango? Frango grande, mucho frango. Mucho frango. Ele, perdão, não compreendo. A fila atrás de mim foi ficando grande, eu fiquei nervoso com aquela interação que tava durando mais. E simplesmente fiz em alto e bom som, popó! E bati os braços igual uma galinha. Ele, sim, claro, el pollo! El pollo! E foi assim que eu descobri que a língua é viva e que onomatopeias podem comunicar bastante. Ah, que lindo, velho! O poder da linguagem, cara! Que lindo. Às vezes uma onomatopeia é tudo que você precisa, cara. Tem mais uma história do Thiago, e essa é curta. Meu nome é Thiago, tenho 42 anos e escrevo de Cuiabá. Sou fã de você e seguidor assíduo. Beijo, Thiago. Quando eu tinha 7 anos, meu pai recebeu uma visita na sala, perto do pôr do sol. E houve falha na transmissão de energia elétrica. Meu pai me deu uma vela acesa e eu fui para o quarto. Não era noite ainda. O lugar mais escuro a ser iluminado era debaixo da cama. Ai, meu Deus do céu. Sim, meus amigos. Em poucos minutos, a fumaça preta subindo, meu pai correndo com uma toalha molhada e eu com uma história boa pra contar por algumas gerações. Thiago! O buraco do colchão serviu de castigo e de lição. Não é muito bom explorar debaixo da cama a luz de vela. Meu Deus do céu, velho! É melhor você explorarem em outro lugar. Ele tentou vigilar embaixo da cama, mas não foi uma boa ideia. Quase que rolou um velório, né? É uma manhã comum na sua vila de pescadores. Você, antes do sol nascer, já tem em mãos o seu remo e a sua rede. Se aproximando do porto, há algo de diferente no ar. Olhando no horizonte, você percebe uma coisa incomum. Na paisagem, silhuetas de embarcações que você nunca viu antes. A madeira dobrada de forma inexplicável, formando cabeças de dragão. Eles se aproximam rapidamente. Quem é esse povo desconhecido? Vikings! Que ficaram muito famosos pelas suas técnicas de navegação, pelas suas embarcações famosas. Vocês conhecem as Drakkar? Sim, velho. A ficção usou muito dos vikings. E os vikings foram grandes navegadores, grandes exploradores, grandes colonizadores também.
Os vikings foram os primeiros europeus a chegarem à América. Vocês sabiam disso? Olha só, quê? cara. Eles fizeram uma pequena colônia, um pequeno acampamento no Canadá, no que hoje é o Canadá. Cauê! Que isso? De boa lá, fizeram uma fogueira, recuperaram HP e voltaram. A tecnologia viking, em questão de navegação, foi muito impactante. Eles tinham navios mais ágeis, né? A construção era robusta, então eles conseguiam ir muito rápido ou ir em águas rasas, porque os navios tinham uma dinâmica, uma hidrodinâmica aí muito foda. Uma tecnologia viking muito avançada. Muito massa, velho. Tinha Bluetooth. E olha que doido, ao que tudo indica, os vikings navegavam seguindo pela natureza, cara. Pelas estrelas, pelo conhecimento deles de clima, de tempo. Não tem como a gente falar de navegar, de explorar, sem falar do medo que deve dar, né, bicho? De você ir imagina um mar à noite. Então tem muita dessa coragem. E eu sei que os vikings tinham essa conexão com os barcos, né? Era uma extensão do seu corpo. Tinha essa metáfora da coragem, que era a sua alma. Então, eles tinham muito esse vínculo com a própria embarcação. Olha que doideira. Saindo lá da Escandinávia, eles tiveram uma influência no nome das terras que eles visitaram. E eles chegaram em terras como a Ilha do Gelo, a Iceland, a Islândia. Nossa. Avançaram mais, foram reto à Terra Verde, a Greenland, Ah, a Groenlândia. Os vikings, eles falavam o nórdico, né? O nórdico antigo, naquela região. Mas o nórdico antigo influenciou tanto o inglês que eu não consegui não fazer um paralelo com o que a gente tem no português, que tem... O português brasileiro tem influência africana, tem influência indígena. E vem comigo. Eles tinham uma palavra chamada vindalga, que misturava o termo vinder, que queria dizer vento, com alga, que era o olho. Então era tipo uma abertura parecida com o olho para onde o vento entrava. Podia ser, por exemplo, uma abertura num prédio, numa construção. Ah, Que, tipo, o olho onde entraria o vento. Então era vindalga, era a window. eu nunca tinha parado pra pensar no impacto dos vikings. Pelo próprio tempo, o período que eles viveram, foi muito tempo, cara. A gente tá falando de, tipo, 1.100 anos atrás, mais ou menos. Então, conforme o inglês medieval foi se aperfeiçoando, obviamente ele foi recebendo essas influências, dentre elas dos navegadores que estavam ali explorando o mundo, cara. Pô, consigo lembrar só de mamãe também assistindo aquela série Vikings e ficando maluca com o Ragnar. Então a gente começa a ter vários povos indo pra lugares onde eles nunca tiveram. Igual os vikings aí. Tem uma história dos holandeses, né, dos Países Baixos. Eles tiveram um motivo comercial para poder investir nas navegações, que eles estavam sofrendo bloqueio da Espanha na época, então o país tinha que se desenvolver. Eles começaram a investir em navegações, em mandar frotas neerlandesas, né, pro mundo inteiro. E aí tem uma história muito interessante quando essas pessoas da província da Holanda e também da Zelândia, que é uma região dos Países Baixos, navegaram para o sul. Os ventos do sul, né, do latim auster, eram os ventos austrais, eles chegaram nas terras mais ao sul da região que era banhada por oceanos, né, a Oceania. Eles nomearam a Nova Zelândia, em homenagem à sua terra natal, e a ilha mais ao sul, a ilha austral, era a Austrália. Que fantástico. Muito doido, bicho. Nova Zelândia, que é terra dos Maori, né? Sim. E a forma como eles se referem à própria terra, eles chamam de terra da longa nuvem branca, que é Aotearoa. Que Ó, legal. foda. Que lindo. Igual o Pindorama no Brasil, né? Isso que eu ia falar. demais. Os povos originais, os nativos chamam com a sua própria língua. Pois é, a gente fala de grandes navegações porque realmente foi um feito muito impressionante, né? Para países saírem de um lugar do mundo e chegar em outro lugar muito, muito, muito distante. Mas esses lugares eram povoados, como aqui, as Américas, né? Aham. E... O próprio nome, América. Pois é, você falou do nome? Ah, Eu acho que tem esse link que aconteceu aqui também. aham. Pode falar, Cauê. Você fez um Nossa. vídeo, um PNE esses dias, você não fez? Sim, cara. Pois é, o próprio nome América tem esse nome por causa do navegador, o Américo Vespúcio, né? Cristóvão Colombo, que chegou às Américas, tem o país, a Colômbia. Colômbia. Caramba. Quando os navegadores chegaram numa terra que tinha construções dos povos que moravam aqui, era em cima da água, então remetia a Veneza. Era parecido com a Veneza, era Venezuela. Nossa, velho, essa é muito boa. Ou uma terra que tinha muita prata, né? Do latim Argentum. Aham. A Argentina. Além do, claro, o próprio Brasil, né?
da extração da madeira, da qual eles faziam um pigmento que remetia à brasa. Vermelho como brasa. Era Brasil. O pau-brasil. Agora eu quero que vocês se imaginem. É um marinheiro. Você olha no horizonte e vê que tem outro navio vindo na sua direção e você sabe que ele tá mal intencionado. Meu amigo. Como diriam os gregos no verbo peiran, que significa pilhar ou assaltar, quem está praticando o peiran eram os peirates. Então lá vem os piratas, meu amigo. Caralho, Que Cauê, medo. que intro. Você meteu um momento imersivo fora do momento imersivo que eu... Pega o D20 lá, Naná. Tinha gente saqueando em terra e tinha gente saqueando no mar. Tinha tanto movimento no oceano que começou a aparecer gente pra poder roubar, cara. Imagina saquear um navio. Pelo que eu tinha visto, a palavra pirata também tinha a ver com perigo. Com você se arriscar a fazer algo. Tentar, experimentar ou arriscar. Que nesse caso seria pilhar. Então teria perícia, Olha! que é você realmente virar experiente, né? Vem da perícia. Tinha o perigo, que também se relaciona com esse risco. E o pirata, que se arrisca pra roubar. Caramba. Eu não sei se é realmente uma etimologia, mas Aham. tava se relacionando de alguma forma com o pirata. Tinham piratas que eram contratados pelo governo pra atacar navios de países inimigos, né? O governo de um país contratava os piratas, dava um documento pra eles, mas era a carta de cursos ou a carta de corso. Então eram os corsários. Nossa, Navios corsários. eu acho essa palavra linda também. E sabe o que é mais maluco? Os governos também investiam em formas de se blindar, se proteger dos piratas. Ou seja, eles elencavam certos militares para poder fazer a guarda de toda a rota costeira. Eram os guarda-costas. Eu achei que era guarda costeira só. Caramba! Pra proteger, mano. E se eu não me engano, a palavra costa em latim é tipo limite ou borda, né? Daí a costa. E a gente tem o limite do corpo aqui atrás, as duas costas. Limites que delimitam o corpo. Por isso que costas é plural, igual óculos. Não sei. Igual lápis. Um óculo, né? Igual lápis. Um lápis. Honestamente. Ainda bem que a gente não é linguista. E aí, meus amigos, aí nós estamos falando de tecnologia acima de tudo, né? A invenção dos veleiros, esse grande uso da vela para poder se locomover, aconteceu antes do motor. E com o tempo também, com essa modernidade, tinha também o desafio da engenharia, né? De fazer cada vez coisas maiores. Uma embarcação atual que cruza o mar, levando pessoas para conhecer outros lugares, Cara. é um cruzeiro. Como um grande exemplo, que era um navio de proporções tão grandes quanto os Titãs. Era um navio titânico. Era o Titanic. Cara. O Titanic. E então, com o passar do tempo, as embarcações foram ficando cada vez maiores. E surgiu um desafio, que era atracar essas embarcações nos portos. E para isso, tinha um navio rebocador que com ele amarrava uma corda no grande navio e ele ia rebocando mesmo essa grande embarcação no porto. E o nome dessa corda em inglês era tow. E no português é à toa. Nossa. Então, Então- a embarcaçãozinha que tá ali, a deriva, só fazendo nada. Fica à toa enquanto está sendo puxada e rebocada. E outro exemplo de um barco ajudando o outro em águas muito geladas, literalmente congeladas, ia um barco na frente, pequenininho, ajudando a dar passagem pro barco maior que viria atrás. Ele ia na frente quebrando o gelo Nossa! pra facilitar esse caminho. Em territórios gélidos, congelados, como o território de Endurance. A Endurance foi uma expedição, né? Eles ficaram presos no gelo, basicamente. E a expedição era atravessar a Antártica a pé. Eles iam atracar na Antártica, atravessar e ser buscado por outra equipe lá do outro lado. Pra poder conhecer, explorar, né? Eles ficaram grudados no gelo e aí a embarcação ficou ali por um tempo, agarrada, depois ela começou a afundar. Nossa. E aí, cara, o Shackleton pegou 2 tripulantes, foram de bote por 16 dias. Eles atravessaram, chegaram até o Chile, se não me engano. 1.300 quilômetros, mano, no braço. Nossa. E aí eles voltaram pra resgatar a tripulação. Uma história linda do capitão cuidando da sua tripulação. E é muito doido pensar em como essa evolução da tecnologia só aumentou, né?
Pode ser um rompimento de fronteiras pessoais, sociais, você sozinho, cara. Olha que fantástico, que exemplo de rompimento de fronteira tanto da humanidade, mas também pessoal. Eu falei de Carl Sagan naquela hora, e ele no Cosmos original tem um episódio que ele fala sobre as navegações, que é muito, muito bom. Ele dá um exemplo de como que demorava para chegar nos lugares e como naquela tecnologia ali dos anos 80 era mais rápido. Então ele falava, antigamente os holandeses demoravam 2 anos para chegar na China, e hoje nesse período a gente consegue chegar em Júpiter. Ou, eu não sei se é essa a distância exata, mas tipo, olha como a navegação foi mudando. Tem o grego também, nautis, que significaria tipo marinheiro. Aquele que navega pelas estrelas, pelos astros, é o astronauta. E é por isso que eu falei aquilo do universo ao próximo mar, porque nós estamos falando de um meio de explorar o mundo, o universo. Então agora que a gente já conquistou os mares, uma coisa não dá pra negar. O ser humano continua explorando suas fronteiras, rompendo o medo com coragem e buscando novos desafios com a sua curiosidade. O céu é o limite? O céu não é mais o limite, né? Gente, nas águas do tempo foram muitas as embarcações que nos trouxeram até aqui. Muitas ondas trouxeram histórias do mundo inteiro que se conectaram pela coragem, pela curiosidade e pela inventividade. E quem diria? O povo que um dia navegou, olhando para as estrelas, agora vai em direção a elas. Até semana que vem. O Mostrando a Língua é uma produção do K-Wave. Todas as narrações imersivas são interpretações artísticas livres e podem conter divergências históricas. Quer mandar a sua história? Se liga nas palavras da semana pelo nosso Instagram e mande para o nosso e-mail. As informações estão na descrição do episódio. Os piratas que eu conheço em One Piece são todos bonzinhos. Os piratas também estão navegando na internet, né? Só queria deixar isso aí. A pirataria também acontece nos mares da web. Caraca, velho. É um mar mesmo. Afinal você usa um navegador, né, Inai, pra acessar os lugares. Toma.